Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Neste vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente faz então para salvar um arquivo, um projeto feito no AutoCAD, de maneira que a gente possa então enviar esse arquivo para outra pessoa e essa pessoa possa então abrir novamente o nosso projeto sem maiores problemas, tá? Então tem aqui um desenho de um sofá, uma vista aérea, E aí eu vou então clicar aqui nesse botãozinho aqui em cima, ó. É um disquete, botãozinho de salvar. Tem o salvar e tem o salvar como. Aqui, ó, ele tem um asterisco nessa abinha aqui, desenho 7. Ó. Se tem um asterisco, significa que esse arquivo tem alguma alteração, alguma edição e ainda não está salva. Por isso que tem aquele asterisco. Quando eu clicar aqui em salvar, e aí, ao clicar no botão salvar pela primeira vez, vai vir essa caixinha aqui de diálogo. Eu vou dizer que eu quero salvar na minha área de trabalho e o meu arquivo vai ser sofá. Tá? E aí perceba lá, ficou sofá.dwg. DWG é a extensão do arquivo padrão aqui do AutoCAD, tá? É o tipo de arquivo, DWG. Aqui embaixo ó, tem mais informação, ó. Os tipos, que a gente pode utilizar para salvar esse projeto. Ele pode vir em DWG, de 2018. Então, a depender da versão do AutoCAD, você vai poder salvar o teu projeto em diferentes versões, tá? Se você salvar na versão 2018, pode ser que ele não abra em versões mais antigas do AutoCAD. Tá? Se você então quer ter certeza de que o teu projeto poderá abrir em outros computadores, é sempre bom aqui usar uma versão um pouquinho mais antiga. Tá? Mas eu vou salvar aqui na minha 2018, sem problema nenhum. Tá ali entre parênteses, a extensão, o ponto a alguma coisa, certo? E vou salvar. Salvei. Pronto. Perceba que sumiu o asterisco ali da abinha, Por que que sumiu? Porque o arquivo está salvo, não tem nenhuma alteração. Se eu vier aqui e desenhar uma linha, por exemplo, eu alterei esse arquivo, por isso que apareceu ali um asterisco lá no final do nomezinho. Significa que tem alguma alteração e que eu preciso salvar ou desfazer, Vai depender do que eu pretendo. Nesse caso eu vou salvar. Então, clico lá naquele botãozinho de salvar e agora não apareceu aquela caixa de diálogo me perguntando, em que lugar do computador eu quero salvar. Então, aquela caixinha de diálogo aparece apenas a primeira vez que você salva um projeto. Depois ele vai salvar em cima daquele mesmo lugar que tu informou automaticamente, tá? Se você quiser, por exemplo, nesse momento aqui, eu tenho esse projeto aqui que está salvo lá na área de trabalho. Onde é que está ele? Aqui, ó, ele está nesse arquivinho aqui, ó. Se eu quiser agora mudar, e salvar, passar a salvar ele em outro local, como é que eu faria? Eu venho no botãozinho do lado ali, ó, salvar como. Aí quando eu clico no salvar como, aí sempre vai abrir essa caixinha de diálogo para eu, por exemplo, abrir, salvar esse arquivo com outro nome, sofá 3 lugares. E aí eu troquei o nome e eu posso agora salvar ele em outro lugar aqui, por exemplo. Tá? Então, vou continuar salvando aqui na área de trabalho mesmo. E só um outro nome agora. Então, agora eu tenho sofá 3 lugares. Se eu der uma espiadinha lá na área de trabalho, ó, eu vou ter o sofá, que era aquele primeiro arquivo, e agora eu tenho o sofá 3 lugares. Tá? A partir de agora, ó, eu estou trabalhando em qual arquivo? No sofá ou no sofá 3 lugares? É só eu olhar a aba aqui em cima. Estou trabalhando no sofá 3 lugares. Então, qualquer alteração que eu fizer aqui, agora, e salvar, ele vai salvar por cima de qual arquivo? Do sofá 3 lugares. Tá? Aquele outro que era só sofá, aquele vai ficar lá intacto, paradinho, até que eu abra aquele lá e edite aquele arquivo. Certinho? Então, como salvar arquivos aqui do AutoCAD era isso. Um detalhezinho importante é o seguinte, ó. Enquanto a gente estiver trabalhando num projeto, é bem comum que o AutoCAD crie um arquivo sombra, certo? Um arquivinho com o mesmo nome, só que com a extensão BAK. Olha, B-A-K, certo? Então, a gente vai estar trabalhando num arquivo no nosso projeto, que é este aqui que eu estou apontando com o mouse, e o AutoCAD, por trás das cortinas, ele cria, certo? Na maioria das vezes, ele cria um arquivinho ali temporário
para ele ir guardando os comandos, as alterações que você vai fazendo no arquivo, dentre outras questões ali que são necessárias para o funcionamento do AutoCAD, tá bom? Então, tem que cuidar esse detalhezinho. Você vai editar um projeto, né, num arquivo, mas o AutoCAD cria um outro lá para conseguir funcionar direitinho, tá? Quando você salvar e for mandar para alguém, qual desses dois arquivos você vai mandar? Você vai mandar o DWG, aquele arquivo que tiver a extensão DWG. Esse outro com extensão BAC, esse aqui não mande, tá? Mande este aqui em formato DWG, tá bom? Se o computador de você não permite ver a extensão do arquivo, né, o ponto alguma coisa, porque o Windows em geral ele oculta essa informação, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Perceba aqui que no meu computador, ó, que eu tenho aqui uma lista de arquivos, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho a lista aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Ó, eu tenho uma lista aqui de arquivos, né? E todos eles eu consigo ver, ó, .dwg, .dwg, .dwg. Esse aqui é .identifier. Eu consigo ver o ponto alguma coisa ali de todos eles, tá? Por que eu consigo ver? Porque eu fui aqui, ó, eu tô no Windows 7, tá? O Windows 7 tem esse menu iniciar aqui, ó. Tá? Então, se você está no Windows 7 e não consegue ver a extensão dos arquivos, é só você vir em organizar, opções de pasta e pesquisa, vem aqui em modo de exibição, rola a página para baixo e aqui vai ter uma opção que é a seguinte, ó, ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Você deixa desmarcada essa opção, tá? Desmarca essa opção, clica em aplicar e aí você então vai conseguir visualizar a extensão dos arquivos aí que você tem no teu computador. E aí fica fácil, né, de ver se o arquivo é DWG ou não. É só olhar a extensãozinha e pronto, tá bom? Ou clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo, ó, botão direito, propriedades, e aqui vai ter lá, ó, tipo de arquivo. Olha lá, tipo de arquivo DWG, tá? Então é esse o arquivo que vocês devem enviar. Agora, se você estiver utilizando o Windows 10 e o Windows 10 tem um menu iniciar parecido com este aqui, ó, então é um pouquinho diferente. Ó. Eu vou abrir aqui o meu Windows Explorer, tá? Eu vou aqui na aba exibir, certo? E aí aqui nessa caixinha, ó, extensões de nomes de arquivos, ó, eu vou deixar marcadinho, tá? Eu vou deixar marcadinho e vamos clicar aqui numa pasta para verificar se a gente consegue visualizar as extensões dos arquivos, ó. .exe, .cpp, .pdf, show de bola. Se eu desmarcar aquela opção, o que acontece? Ele esconde a extensão dos arquivos e fica um pouquinho difícil ali de eu visualizar, né? Na verdade, não fica difícil, só é pouco prático, né? Eu teria que clicar com o botão direito do mouse, propriedades, e aí verificar lá, tipo de arquivo, documento PDF, por exemplo. Então, eu deixo marcadinha aquela opção que daí fica explícito, né? Fica mais fácil de visualizar o arquivo. Tá bom? Então, salvem os arquivos projetos do AutoCAD em extensão .dwg e mandem esse arquivo lá no Moodle. Show? Valeu!